Olá, agradeço mais uma vez o convite de poder estar com vocês para a gente hoje estudar um tema muito relevante para a nossa vida. A gente vai falar sobre caridade moral, não apenas a caridade, mas a distinção entre a caridade material, espiritual e moral. Vamos lá. A gente começa entendendo a necessidade da nossa reencarnação. Por que você está reencarnado? Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Por que estamos reencarnados? Se compreendemos que esta não é a nossa primeira vida, por que será que voltamos mais uma vez? Essa reflexão, ela é muito importante, porque nos faz pensar a respeito dos nossos objetivos aqui na Terra, que muitas vezes acaba ficando esquecido. A gente se envolve com a nossa rotina, com os nossos compromissos materiais para a sustentação do nosso corpo, da nossa família, o que não tem nada de errado, mas em prejuízo muitas vezes daquilo que mais importa, que é a perseguição dos nossos objetivos principais. Se a gente relembrar lá no ensinamento que o Evangelho nos traz sobre qual é a maior lei, foi perguntado isso para Jesus, né? Qual é a maior lei ensinada por Jesus? Qual é a maior revelação que Jesus nos trouxe para nos ajudar nesse progresso espiritual? Entendemos que a maior lei é a lei do amor e da caridade. Amarás teu Deus de todo o teu amor, não é? E eu trouxe aqui um trecho. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Porque Jesus nos disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele poderia ter se limitado a dizer amar a Deus sobre todas as coisas, mas em mesmo nível ele colocou e ao próximo como a ti mesmo, não é? Então nós extraímos esse ensinamento: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Então a gente compreende que mesmo aquele que não tem uma religião, que não acredita em Deus, mas se amar os outros, se fizer a caridade, já basta, porque estaremos executando, cumprindo com a maior lei, que é a lei do amor e a lei da caridade. Não haveria ódios nem ressentimentos, porque toda a humanidade estaria fazendo para o outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, né? Então é muito fácil a gente compreender essa lição, não é? Aquilo que a gente não quer para nós, a gente também não faz para o outro. Eu trouxe do Evangelho, capítulo 15, um trecho dito pela irmã Rosália. Ela diz o seguinte: direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Olha que exemplo fantástico daquela pessoa que pratica caridade, não para ser beneficiada, não é? Mas os benefícios são consequentes, são consequências naturais, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes
como sendo o caminho da felicidade eterna. Esse trecho também foi extraído do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós começamos a entender que essa moral que Jesus nos exemplificou e nos pede, ela se resume na caridade e na humildade, porque todas as demais qualidades, todas as demais virtudes, elas são inerentes a essas duas. A pessoa que é caridosa, ela ama o próximo, né? Ela tem indulgência, ela perdoa, porque a caridade é vasta, como a gente verá aqui hoje. E a humildade tão ensinada por Jesus e por tantos missionários, né, que vieram à Terra. Fora da caridade não há salvação, foi o grande lema, a grande bandeira, né, que a doutrina espírita principalmente levanta, e que a gente sabe que não há dúvida. Quando a gente chegar no plano espiritual e nos disserem assim: puxa, você sabia, né? Você conhecia o lema que fora da caridade não há salvação. O que será que nós vamos dizer? Ah, então realmente era isso, é verdade? Então cabe a nós apenas colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende sempre, né? Há tanto tempo em nossas reuniões, no estudo do Evangelho, no estudo do Espiritismo de um modo geral. Contudo, a gente às vezes não conseguiu ainda identificar a distinção entre os tipos de caridade, que é a material, a espiritual e a moral. E é muito importante isso, porque quantos são aqueles que dizem que não praticam a caridade porque não têm condição financeira para praticá-la, não é? E por isso que a gente lembra que a caridade ela não é feita somente com benefícios materiais. Até pelo contrário, né? A ajuda material é a mais fácil. Então vamos compreender um pouco mais sobre essa diferenciação. A caridade se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento ou palavras, que é a caridade espiritual, e em ações, que é a caridade material ou moral. Eu trouxe uma distinção um pouco mais didática. Então vamos aqui. Através do pensamento, a gente pode ajudar as pessoas. Pensamento é um exemplo de caridade espiritual. Então, quando a gente faz as conhecidas vibrações, né? Quando a gente vibra para alguém através do nosso pensamento, a gente emite energias positivas para alguém que está precisando, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão abandonados, famintos, para as instituições, né, que cuidam de outras pessoas. Tudo isso, para toda essa caridade, a gente se utiliza do pensamento, não é? E as energias, elas realmente chegam, alcançam os seus objetivos, sempre alcançam o destinatário. E é uma caridade espiritual, porque realmente faz diferença na vida das pessoas, não é? Depois as palavras, a caridade espiritual, através das palavras, o conselho que a gente dá para as pessoas, não é? Quando a gente ajuda com uma palavra amiga, uma palavra de consolo, um conhecimento que a gente obteve e compartilhou com alguém que faz diferença na vida da pessoa, tudo isso é caridade. E também a caridade é uma espécie de caridade espiritual, porque a gente está doando para o espírito e não para o corpo, né? Tanto em pensamento quanto em palavra. E depois temos aqui o exemplo da caridade através de ações. A caridade praticada através de ações, ela pode ser tanto a caridade material quanto a caridade moral. A caridade material é aquela ação que a gente beneficia o corpo, o físico. E a ação para se praticar a caridade moral, que é a atitude, ela beneficia também o espírito, mas é através de uma ação, de uma atitude, de uma ação ou reação ao comportamento. Vamos entender melhor isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Em pensamento, a caridade em pensamento. Um exemplo, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter sequer vivido, uma prece de coração os alivia. É um exemplo extraído do próprio Evangelho. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos, como dissemos. E em ações, são dois exemplos.
Um exemplo para a caridade material e outro para a caridade espiritual. Primeiro, doando ou proporcionando aquilo de que o corpo precisa para sobreviver com dignidade, diminuindo seu sofrimento. E o segundo exemplo, suportando uns aos outros o que menos fazeis nesse mundo. Então aqui a gente começa a entender o nível de dificuldade entre esses tipos de caridade. A caridade material, ela é mais fácil e, portanto, menos meritória. Não digo menos importante, mas é menos meritória. Porque a caridade material, todos, de alguma forma, ainda que pouco, acabam conseguindo com mais facilidade. A caridade espiritual, ela é um pouco mais difícil, porque nem todos se dispõem tempo ou vontade de praticá-la. Agora, o que dizermos da caridade moral, não é? Suportar um ao outro é o que menos fazemos nesse mundo, e relembro que estou extraindo isso do Evangelho. Há quantos anos isso foi transcrito, né? Através do excelente trabalho de Allan Kardec. Então, quanto que a gente está disposto a suportar, a tolerar as outras pessoas com quem convivemos, seja da família, seja do trabalho, não é? E a gente tem que entender que isso é caridade, porque as pessoas erram, as pessoas têm as suas imperfeições, assim como nós temos, e da mesma forma que outros precisam nos suportar naqueles momentos em que a gente não está bem, nós precisamos suportar os outros, né? Ser indulgentes, tolerar as dificuldades dos outros. E isso é caridade, caridade moral. Outro exemplo, sabendo calar, para que outro possa falar. Quantos de nós queremos levantar a voz, queremos provar que estamos certos, não queremos nem saber a opinião do outro, enfim. Quando a gente sabe calar para que outro fale, também é um exemplo de caridade moral. Sabendo fazer-se de surdo, quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Olha aqui, que fantástico, né? A gente sabe que é o nosso compromisso, é nosso dever, mas nem sempre a gente está disposto a fazer isso. Não parece ser muito mais difícil do que uma simples caridade material? Sabendo se fazer de surdo, quando alguém nos critica, quando alguém fala mal de nós, quando alguém parece querer nos prejudicar, não é? Outro exemplo, não vendo o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita a única verdadeira está às vezes muito abaixo. Então olha só, não só fazer-se de surdo, como de cego, né? Para aquilo que as pessoas cometem contra a gente. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Também é um trecho extraído do Evangelho. Então esse tipo de comportamento não é questão de humildade, é questão de caridade, né? Porque aqui há uma inversão, praticamente uma inversão de valores, em que aquela pessoa que está nos dirigindo palavras ruins, né, que está nos falando mal, ou para nós, ou de nós falando para alguém, são pessoas que a gente tem que entender que merecem a nossa piedade, porque a caridade é consequência da piedade. A piedade é um outro estudo muito importante ser feito. A piedade, que é a compaixão, a gente passa a ter compaixão das imperfeições daquela pessoa que ainda não enxergou as coisas da vida da forma, sob o prisma, né, que precisa ser enxergado. Então a gente começa a praticar a caridade no momento em que despertou em nós a compaixão daquela pessoa que não sabe o que está fazendo, não é? Isso é muito profundo, muito difícil, mas por consequência é o cumprimento da lei de amor. Quero agradecer muito pela oportunidade mais uma vez e espero que seja apenas uma sementinha, né, aqui em 15 minutinhos, para que a gente possa
desenvolver mais, né, essa maior lei trazida por Jesus. Deixo uma mensagem aqui. Lembre-se de que ter uma vida mais tranquila e proveitosa depende somente de você. Que a paz e o amor de Jesus estejam contigo, com a sua família. Até o próximo encontro.